Espírito Santo. A distante Hortolândia, né? Osório, Rio Grande do Sul, Guarulhos, Toledo, Paraná. Gente, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. A gente fica feliz com este curso que está começando, todo esse processo educacional da Andrews, né? Da Escola da Andrews. É um braço da Universidade Missional, é uma universidade corporativa da Associação Paulista Central, que tem por objetivo capacitar as pessoas que estão envolvidas, toda a comunidade que está envolvida com a Associação Paulista Central, comunidade das igrejas, os professores, e também estendendo agora nesse modo online, virtual, viu, professora Estela, para todas as pessoas do nosso Brasil. E num momento único também, a gente sempre cobrou uma pequena mensalidade para que as pessoas pudessem participar, uma pequena contribuição para a emissão de certificado, diploma, utilização de beca em formatura, mas este ano a Associação Paulista Central decidiu fazer esse curso de forma free, de forma gratuita, né? Então, capacitar o nosso grupo de forma gratuita. Então, sejam bem-vindos, aproveitem o curso. Esse curso vai estar muito bom. Nós temos algumas dinâmicas importantes, alguns recados importantes. Vou pedir aqui para a Vitória, que é uma das secretárias do curso, tem um recadinho para dar para vocês aí, antes da aula iniciar. Vitória, que informação você tem para este povo bonito que está aqui? Boa noite, né, professor Heber? Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma grande alegria ver os rostinhos de todo mundo. Quem não abriu a câmera pode abrir, a gente não liga. Se está sentado no sofá, se está deitado na cama, acompanhando a nossa live. Primeiro, eu gostaria de parabenizar e agradecer a vocês por estarem aqui, em nome, né, do professor Cleiton Costa, que é o responsável aqui pela Universidade Missional, e também do pastor Elon Brown. Não sei se ele está por aqui presente. Nós teremos um treinamento essa noite aqui do Departamento de Comunicação, então eles também se estão alocando lá na nossa outra sala azul, certo? E eu vim trazer alguns recadinhos para vocês, sim, com relação às aulas. Creio que quase todos, pelo menos a maioria, recebeu aí o e-mail com as informações sobre o grupo do WhatsApp, né? Entraram no grupo do WhatsApp, o link aqui do Zoom, o link do YouTube. Se você perdeu, se você quer rever essa aula depois, com calma, com alguma outra pessoa da família, compartilhar, vai estar lá no nosso canal do YouTube, você vai poder ver tudo certinho. Qual que são as datas dos horários das aulas? Eu vou colocar depois aqui no chat para vocês, no grupo do WhatsApp também, a gente sempre vai estar passando, informando quais são as próximas aulas, e todas as documentações que forem necessárias, certo? As demais informações a respeito do seu curso, a respeito das emendas, nós também vamos passar para vocês. Inclusive, professor Heber, eu gostaria aqui de compartilhar rapidamente a ementa do curso. Posso compartilhar? Explicar direitinho para o pessoal, se tirar... Pode compartilhar sim. Perfeito, vou compartilhar aqui então a minha tela. E pode disponibilizar a ementa no próprio grupo de WhatsApp depois, viu, Vitória, se você quiser. Pode deixar, professor. Vou abrir aqui para vocês, então. Deixa eu só ver aqui. Enquanto você vai abrindo aí, Vitória, o pessoal que teve a primeira aula, a aula magna, que está colocando no chat aqui, que não conseguiu colocar presença, então vai se comunicando aqui pelo chat, para que a gente possa, então, entrar em contato com você, para que a gente consiga colocar ali a presença na aula magna, tá? Depois nós vamos fazer um forms específico e disponibilizar para vocês, caso você não tenha conseguido, então, colocar presença na aula magna. Se você não assistiu a aula magna, você pode assistir lá no YouTube, ela está disponível, e aí você pode colocar a sua presença sem nenhuma dificuldade, tá ok? Isso mesmo. Então, vamos lá. Essa daqui é a nossa ementa do nosso curso de contribuições para a neurociência da aprendizagem.
Aqui vocês podem ver o nome certinho do mentor responsável por esse curso, que é o professor Eber, a professora Estela, os professores também que darão essa aula para vocês, e o total da carga horária de 30 horas esse curso, certo? Nós também teremos as atividades práticas. Mais para frente, com mais calma, professor Eber, professora Estela vão explicar, mas aqui também está descrito direitinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente também vai eventualmente responder para vocês, tá bom? Aqui também estão os links importantes, necessários para vocês no decorrer do curso. O link sempre é o mesmo, da aula Zoom, que vocês vão entrar aqui. O link de presença, que ele vai ser disponibilizado, ele vai ser ativado durante a aula, certo? Um pouquinho depois da aula também, ele vai estar ali aberto para você fazer o seu cadastro da sua presença na aula que você vai participar, certo? O link do grupo do WhatsApp, se porventura você precisar novamente, e os contatos da secretaria, certo? Que você pode estar entrando em contato diretamente comigo, também pelo grupo do WhatsApp, eu estou ali, e vocês podem estar mandando mensagem. Então, aqui tem um e-mail, certo? E esses dois números. O primeiro número é da Universidade Missional, e o segundo número é da Educação Adventista, que também eles vão estar disponíveis para vocês. Aqui vem descrevendo os objetivos do curso, o conteúdo programático, que é o conteúdo das aulas que vocês terão, inclusive a aula de hoje que está aqui descrita, certo? E aqui mais para baixo, nós temos a metodologia de ensino, né? Aquilo que requer no curso, daquilo que os professores eles esperam também de vocês e aquilo que eles vão contribuir também no aprendizado desse curso. E aqui os critérios, então, para vocês receberem o certificado. Inclusive, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o certificado da Andrews, que modéstia à parte eu acho muito bonito. Esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Muito bonito. Para vocês terem esse certificado, vocês vão ter que cumprir esses critérios, então. Então, a presença mínima de 75% das aulas que vão ter aqui, às quintas à noite, e também a realização de 50 horas de atividade prática. Essas horas de atividades práticas, essas leituras, os professores eles vão passar para você direitinho, certo? Aqui também nós temos as referências bibliográficas, que são um material de apoio, que você também pode pesquisar e pode estar usando para poder aprimorar o seu aprendizado, certo? E aqui começam, então, as descrições das atividades práticas que vocês vão praticar. E também um formulário para vocês enviarem para nós, quando vocês cumprirem essas 50 horas de atividades práticas, para que a gente possa avaliar e, assim, validar o certificado de vocês. Tem só um detalhezinho aí, Vitória, só para esclarecer, parece muita coisa, 50 horas de atividades práticas, só que nós temos aí diversas coisas que você pode colocar como atividade prática, desde a preparação de alguma palestra, algum sermão, algum filme voltado para a informação que você tenha assistido, né? Alguma atividade que você tenha desenvolvido com âmbito social, né? E também aí nós temos 2 cursos, e esses 2 cursos nós estaremos disponibilizando o voucher para você. Cada curso tem 30 horas, é um curso totalmente online, ele está aí numa versão gratuita somente para este grupo da Escola Andrews, né, para os 10 cursos da educação. Normalmente ele é um curso pago, e você pode fazer esse cursinho aí, que é Gestão do Tempo e Produtividade, Liderança Missional, que você pode estar fazendo, e ele é muito bom, ele vai emitir um certificado para você ao final, de 30 horas, que você pode colocar ali como atividade. Então, teoricamente, se você fizer os 2 cursinhos, você já fez toda a atividade prática que você precisa, tá? E adquiriu mais conhecimento ainda, né, professor? Que é o mais importante. Mais conhecimento.
E aqui, então, depois vocês sentem com calma, dá uma lida, tem uma lista completa de atividades que vocês podem fazer na igreja de vocês, na comunidade de vocês, e à frente a quantidade de horas que elas valem, certo? Essas atividades são sugestivas, tá? Você pode desenvolver outras atividades que não necessariamente estão nessa lista, ok? Isso mesmo. E quem vai validar essa atividade de vocês, você vai preencher o forms e eu que vou validar depois, ao final do curso, essas atividades para vocês. Mas é bacana, sabe o quê? O certificado que vocês vão receber ao final do curso tem 80 horas. Então, assistam todas as aulas. Nós temos aqui o professor Dr. Edson, que vai estar conosco aí durante esses dias. E ele tem, assim, muita informação boa para trabalhar com vocês sobre neurociência, muita informação bacana. E eu gostaria de apresentá-lo. Estela, tem mais alguma coisinha para falar? Você pode apresentá-lo aí? Posso apresentá-lo sim, professor. Vem aqui, professor Edson. Acho que todos já o conhecem, todos os professores da APAC já conhecem o professor Edson, que esteve conosco no início do ano, numa formação com os professores, e ele bondosamente está aqui, vai compartilhar conosco conhecimento, professor Ebro. Então, nós estamos aqui ansiosos para ouvi-lo. Antes, porém, professor, nós não podemos iniciar, né, como de costume, com uma oração. Pois não. Né? Então, vamos iniciar aí com uma oração. A gente começou a falar, e a gente não pode esquecer de Deus, né? Para que a gente inicie aí esse programa com uma oração. Pastor Andrei, eu sei que você está por aí, se puder orar para a gente, eu agradeço. Pastor Andrei é o líder da capelania da Associação Paulista Central, ele está dirigindo, ele estava online até agora há pouco, não sei se está ainda. Estou aqui, professor. Ok. Se você puder orar para a gente, pastor Andrei. Pastor Andrei é o líder da capelania da Paulista Central, ele ajuda ali, coordena um grupo de capelães, um pastor em cada escola, né? E está à frente dos projetos de capelania. Também tem um curso, né, de capelania educacional que vai ser sábado, inicia sábado agora. Exato. Professor, se me permite, antes da oração, alguns segundinhos, acredito que tem a ver com a matéria. Eu queria deixar uma promessa aqui, que está em Lamentações, capítulo 3, em que o profeta Jeremias retrata a tristeza, a angústia, a agonia, a aflição do povo de Israel que estava exilado, muito semelhante em relação às emoções e sentimentos que nós estamos passando hoje na pandemia. E ele deixa uma promessa incrível aqui em Lamentações 3, verso 21, que diante de toda a angústia, tristeza e sofrimento que o povo estava passando, ele dá um conselho divino, ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E é um texto maravilhoso que tem me ajudado muito nesse período de pandemia, em que nós estamos constantemente cercados por notícias tristes, de sofrimento, de angústia, de aflição, onde através dessas notícias nós desenvolvemos medo, temores, angústia, o número de pessoas que estão sendo afetadas mentalmente tem sido muito grande, pessoas têm se tornado ansiosas e depressivas, e o conselho divino é: traga à memória aquilo que pode lhe trazer esperança, que pode lhe dar esperança. E eu gostaria muito que esse conselho ficasse gravado no seu coração, porque a esperança é que vai tirar fora o medo, que vai trazer a certeza em meio à insegurança e que vai nos ajudar a enfrentar este momento que passamos. Eu quero convidar você a participar da oração. Querido Pai, que o Senhor possa trazer ao nosso coração a certeza, a esperança de que o Senhor está ao nosso lado, e nesse momento pedimos sabedoria ao professor que irá conduzir esta matéria, que o Senhor dê a ele sabedoria do alto e que ele possa trazer conhecimentos que sejam importantes para as pessoas ao nosso redor, mas também para cada um de nós. Que a tua bênção esteja sobre todos os participantes, sobre a família de cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Muito obrigado, pastor Andrei. Só para
reafirmar, né, informação, nós vamos disponibilizar, não se preocupe se você assistiu a aula magna e não recebeu a presença, fique tranquilo, tá? Nós vamos disponibilizar no grupo lá do WhatsApp um forms para que você preencha a sua presença, mesmo que você não tenha assistido e você assistiu pelo YouTube depois, fique tranquilo, tá? Você vai conseguir colocar a sua presença. Ao final dessa aula, nós vamos disponibilizar um link para a presença de hoje, tá? Para que você possa colocar a sua presença de hoje, para que você não perca nada, e essa aula também estará gravada e nós vamos disponibilizar num canal específico do YouTube que nós vamos disponibilizar para vocês. Tá bom? Aproveitem a aula, doutor Edson, estamos aí sob seus cuidados agora. Deus o abençoe. Muito obrigado. Tem que olhar para cá, isso. E aí, para escrever, só um minutinho aqui, tem que pôr isso daqui aqui. Tá bom, um minuto só. Aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão me assistindo. Primeiramente, eu agradeço o convite da professora Estela e da direção aqui. Meu nome é Edson Duarte, eu sou professor da Unicamp, né, há 41 anos, e eu tenho minha formação em anatomia humana, especificamente em sistema nervoso, e atualmente eu trabalho, né, com o esporte paralímpico já de mais de 30 anos aí que a gente está trabalhando com pessoas com deficiência. Então, em muitas das minhas falas, né, eu falo sobre as lesões do sistema nervoso, porque muitas vezes é mais fácil você entender a lesão e depois você entende o normal, tá certo? O tema é bastante vasto, é bastante interessante, e nós vamos começar, né, com uma ideia de sistema nervoso, que o sistema nervoso não é virtual, né? Então, as pessoas, quando você fala em memória, você fala em emoção, você fala enfim, em inteligência, né? A impressão que se tem é que isso é algo virtual, tal. Não, né? O ser humano, ele é corporal, ponto, né? E o que nós vamos ver é que o sistema nervoso, ele tem uma particularidade muito... as células nervosas têm particularidades muito específicas, né? E nós podemos encarar esse sistema de 3 formas. Eu posso estudar o sistema nervoso considerando toda a questão elétrica do sistema, e quando eu digo elétrica, é elétrica mesmo. Por quê? Porque eu estou aqui tem, né, tá iluminado a 127 volts, essa energia elétrica, ela tem uma velocidade, ela tem uma frequência, né? E no nosso sistema também, nós temos uma velocidade, uma frequência, uma intensidade. E quem dá isso para a gente é uma célula nervosa chamada neurônio, ponto. Bom, mas como se isso não bastasse, eu poderia estudar o sistema nervoso do ponto de vista químico. E aí eu iria estudar as substâncias químicas do sistema. Uma que todos conhecem, a adrenalina, né? A pessoa está lá, teve parada cardíaca, tal, injeta adrenalina no coração, tal. Por quê? A adrenalina, ela acelera o batimento cardíaco. Então, eu posso estudar o sistema nervoso por esse aspecto. Então, eu vou estudar adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, uma série de outras substâncias que são neurotransmissoras. Muito bem. Mas eu posso estudar também o sistema nervoso do ponto de vista de trocas de cargas elétricas positivas e negativas, como se fossem polos, né? Então, para a gente entender isso, eu vou começar... Só um minutinho. Está meio frio. Desculpa aí. Então, eu vou começar falando da célula nervosa. Então, para quem... E eu vou usar uma linguagem bastante mastigável, né, para a gente entender a célula, né? Então, todo mundo tem um fio em casa e todo mundo sabe para que serve um fio. Então, por exemplo, nós temos aqui... Eu tenho aqui... eu gosto muito de... Para quem não me conhece, eu gosto muito de lousa. Aqui não tem lousa com giz, mas
Eu gosto bastante de lousa, porque eu ainda desenho, ainda uso giz colorido, né? Então, e aqui a gente tem esse cartaz, esse flip chart aqui, né? Então, você veja bem, eu tenho aqui uma tomada, um plug, né? Um fio e uma extremidade do fio, né? Então, vamos começar com um exemplo extremamente simples, né? Que é esse fio. Bom, vamos supor que eu ligue esse fio na tomada e eu tenho aqui 127 volts, certo? 127 volts, né? A hora que eu liguei esse fio na tomada, essa voltagem, né? Essa corrente elétrica, ela vai caminhar aqui pelo fio e vai ser transmitida lá na extremidade do fio. Muito bem. Só que se esse fio tiver desencapado, as cargas elétricas elas vão se escapar também aqui, ó. E aí eu vou ter uma diminuição, não só na velocidade, mas uma diminuição na intensidade da corrente elétrica. Então, quando você tem um fio lá desencapado, você pegou, você toma choque. Mas por que você tomou choque? Porque está escapando carga elétrica, né? Então, veja bem, eu estou falando de um fio que todo mundo tem em casa, que todo mundo já teve experiência de tomar choque, enfim. Agora, esse fio aqui, para ele conduzir bem a eletricidade, numa velocidade ótima, para que essa voltagem, para que essa intensidade ela chegue até na extremidade, nós temos que encapar esse fio, tá certo? Então, eu tenho nesse fio uma extremidade que capta um impulso nervoso. Como é um fio, esse fio faz o quê? Ele conduz o impulso nervoso, o impulso elétrico, desculpa. E a extremidade, ela transmite o impulso elétrico. Você tem um fio, né, onde você tem uma extremidade que capta, uma que conduz e uma que transmite. Muito bem. Se eu fizer esse mesmo parâmetro com uma célula nervosa, eu vou ver o seguinte. Eu vou ver que a célula, eu vou desenhar um neurônio clássico aqui, mas existem vários tipos de neurônio. Mas todo mundo já viu lá no livro de ciências, né? Aquele clássico desenho que ele é uma estrela, né? E aí ele tem lá uma extremidade e tal. Bom, por que eu estou falando do neurônio? Vou me deter aqui um pouco e tal. Pelo seguinte, isso daqui é a base de toda a nossa neurociência. É lógico que existem outras células, né? Existem as células da glia, né? As macroglias, né? Astrócito, e a oligodendrócito, as microglias, né? Mas para mim vai me interessar esta célula. Porque esta célula, se eu fizer um comparativo aqui com a figura de cima, ela exatamente faz isso. Você fala, nossa, professor, mas tem um fio lá em casa muito grande. Essa célula aqui, ó, esse fio aqui que nós vamos ver, ele pode ter 1 metro. Então, a ideia que as pessoas têm, que a célula nervosa ela é microscópica, óbvio, no seu volume, mas se nós pegarmos um axônio, por exemplo, que capta a informação na planta do meu pé e traz essa informação até a minha medula espinhal, esse axônio ele vai ter o comprimento do meu membro inferior. Então, você imagina uma pessoa que tem 2 metros de altura, tem um membro inferior enorme, o tamanho do axônio é um só. Sim, são vários, lógico, mas ele não vai parando e fazendo sinapse. Não, ele vai embora. E eu vou mostrar aí depois para vocês. Bom, então eu tenho aqui uma extremidade que vai captar essa informação, que é o corpo da célula, o corpo celular. O corpo celular, né? Esse corpo celular, ele tem ramos, ele tem várias ramificações, né? Que são o que nós chamamos de dendritos. Dendro, em latim, é galho. Dendritos, pequenos galhos. Então, ele tem várias ramificações. Depois, nós temos o fio. O fio, esse grande condutor do impulso nervoso, é o axônio.
Axônio vem de axis, em latim significa eixo, né? Aí você vai ver o axioma de uma teoria filosófica, por exemplo, é o eixo da teoria filosófica, tá certo? Então nós vamos ver que esse axônio aqui, e nós vamos ver a importância disso daqui quando você estabelece comunicações durante a aprendizagem, né? E por que que isso é importante, né, nós conhecermos. E a extremidade aqui do neurônio, nós vamos chamar de, como é que chama? São ramificações, então é dendro. Como são ramificações que estão longe lá do corpo celular, nós chamamos de telodendro. Mas isso daqui não interessa muito para nós, é só para você que for fazer... Estabelecido, um minutinho mais. Você pode se inscrever em mais de um curso, desde que os cursos não estejam no mesmo dia e horário, tá? Então, mais uma vez, sim, nós bloqueamos aí para todos. Nós temos aí gente monitorando, tá? Mas é claro que você não consegue bloquear de todo mundo, senão o palestrante não consegue palestrar, né? Então, a gente faz o bloqueio geral, libera do palestrante, e aí acaba liberando também para que você possa desbloquear o seu microfone. O que eu peço é que você tenha cuidado de não abrir o seu microfone, para que então não entre nenhuma outra mensagem, né? Pode ir? Pode continuar? Ok, professor, restabelecida então a conexão. Tá ótimo. Tudo e olha, bem. É uma bênção aí a sua aula, viu? Obrigado, imagina. Bom, vamos lá. Então, pessoal, a gente está vendo esse esquema da célula nervosa e nós vamos ver que existe também nessa célula uma capa, mas não em todas as células nervosas. Então, nós vamos ver a importância dessa capa, que nós vamos chamar de mielina. Mielina, né? Então, isso para nós é extremamente importante. Eu vou mostrar depois lá no slide, mas é interessante, eu gosto de desenhar, porque a hora que você desenha, você vai construindo isso na sua cabeça. Isso é melhor do que ver uma imagem. Então, essa é uma capa, só que ela não é uma capa contínua, né? Ela tem umas interrupçõezinhas aqui que não vem ao caso. Mas por que é importante essa mielina? Essa mielina é importante pelo seguinte: a velocidade que essa informação vai passar por esse fio, lembra do fio aqui de cima? A velocidade que ela vai passar aqui é a mesma velocidade com que ela chega, que nós vamos falar aqui como que ela chega aqui. Muito bem. Só que nós temos funções no nosso sistema nervoso onde você não tem, os neurônios não têm essa capa. Bom, e aí como é que fica? Eu vou dar um exemplo muito simples. Duas sensações, dor e pressão. Dor e pressão. Os neurônios, né, as células nervosas que levam as informações dolorosas lá para o nosso cérebro, elas não têm essa mielina aqui. Não tem. Mas as informações, as células nervosas que levam a informação de pressão, né, eu vou pressionar aqui, elas têm mielina. Então, é muito comum, né, quando você machuca alguma coisa, bateu, você pressionar aquele local que você está machucando. Por quê? O que você está fazendo? Você está estimulando também uma via nervosa, um caminho aí que leva à pressão. A hora que eu estimulo a pressão, eu inibo a dor. Isso ninguém ensinou, você não aprendeu na escola, né? Isso é instintivo na pessoa, né? Então, ela machucou, ela pressiona. Quando você pressiona, dói um pouquinho menos. E por que dói menos? Porque você está ativando os neurônios da pressão, que são neurônios que têm essa capa aqui, que tem essa mielina, né? Isso daí chama-se mielina. Mielina. Né? Agora, o que é essa mielina? Olha a importância dela, né? Essa mielina, na realidade, é uma célula, eu vou mostrar aí no slide, mas essa mielina,
é constituída por lipídio e proteína, ou seja, por gordura, né, falando grosseiramente, né, e proteína. Muito bem. Lipídio e proteína, né, a gordura é um excelente isolante, né? A gordura é um excelente isolante. Então, essa membrana que envolve essa célula, envolve aqui o axônio, ela não deixa essa corrente elétrica aqui sair, escapar. Ah, é só isso? Não. Nós vamos ver que quando nós nascemos, agora vamos esquecer um pouco a mielina, só para a gente entender a importância dela. Quando nós nascemos, se nós pegarmos o encéfalo é o que nós vamos ver que tem dentro da cabeça, que é o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, que são as partes do encéfalo. Dentro, céfalo, cabeça. Né? Daí vem cefaleia, dor de cabeça. Então, céfalo é cabeça, é dentro. Muito bem. Então, se eu pegar o cérebro de um recém-nascido e pesar esse cérebro vai pesar 300, 350 gramas. É esse o peso. Se eu pegar o encéfalo, se eu pegar o encéfalo de uma pessoa adulta, esse encéfalo vai pesar, em média, de 1.200, 1.300 a 1.400 gramas. Muito bem. Então, veja bem, ó. Vou voltar aqui na mielina aqui depois. Vamos virar esse negócio aqui. Então, veja bem, eu tenho aqui, no recém-nascido, um peso de mais ou menos 300 gramas. Mais ou menos 300 gramas. E eu tenho, no encéfalo de um adulto, mais ou menos, vou colocar aqui 1.200, 1.200 gramas. Certo? Não significa que quem tem o encéfalo mais pesado é mais inteligente. Né? Se fosse assim, um elefante seria maravilhoso. Não é. O encéfalo do elefante é bem pesado. Mas veja bem, de 300 gramas para 1.200 gramas. A diferença são 900 gramas. Muito bem. Aí alguém pode falar, bom, professor, aumenta o número de células, aumenta a circulação cerebral. Isso tudo acontece. Só que o que vai dar peso, o que vai aumentar esse peso, né, é algo chamado mielina. Mielina. A mielinização dos neurônios. Mielinização. Mielinização. O nome é longo, mas como vocês já sabem o que é mielina, que é aquele envoltório da célula nervosa, a mielinização é o processo de desenvolvimento dessa mielina. Muito bem. Então, veja bem, de 300 para 1.200 são 900 gramas. Vamos supor que você tem aí, sei lá, 300 gramas entre células gliais, entre outros componentes, mas 600 gramas é muito, meio quilo, né? E aí você vai, puxa vida, e quanto tempo demora isso? Depende. Se eu pegar uma criança no primeiro ano de vida, o encéfalo dessa criança pesa 900 gramas. Então, veja bem, olha o primeiro ano de vida aqui, ó, primeiro ano de vida, simplesmente triplica no primeiro ano de vida o peso do encéfalo dessa criança. Daí nós vamos ver a importância, primeiro, da alimentação. Melhor fonte de lipídio e proteína, que é o lipídio e a proteína, componente aqui da mielina, a melhor fonte é leite materno. Então, quanto maior o tempo de aleitamento da criança, além de outros benefícios do aleitamento, né, da questão imunológica, da questão emocional da criança, do fato da criança ter esse contato com a mãe, né? Não. Mas assim, a aula vai acontecer, está acontecendo. Tá muito boa a aula. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos lá. Agora tem que pôr a imagem aqui, a minha. Ah, já está? Ah, tá bom.
Bom, pessoal, então vamos retomar aqui o que eu estava falando em termos de mielinização. Então, nós vimos que no recém-nascido nós temos um encéfalo com 300 gramas, no adulto com 1.200, e que no primeiro ano de vida, como eu estava colocando para vocês, esse encéfalo vai pesar aí 900 gramas. Então, é muita evolução em um ano, né? Então, é o órgão do nosso corpo que mais evolui no primeiro ano de vida, né? Então, nós vamos ver que ossos vai demorar bastante, os músculos, né? Articulações, mas o sistema nervoso ele tem uma evolução fantástica nesse primeiro ano de vida. Muito bem. E aí, nós vamos ver o seguinte, que essa mielinização ela vai ser importantíssima para a criança adquirir suas funções do sistema nervoso. Então, veja bem, uma criança, quando ela nasce, ela não tem o movimento coordenado dos olhos, né? Então, se você pegar um recém-nascido, colocar deitado, virar a cabecinha dele, o olho fica depois, o olho acompanha um pouco a cabeça. Com 10 dias de vida, né, 10 dias, no máximo 15 dias, ele começa a acompanhar o objeto. E por que ele começa a acompanhar? Porque com 10 anos termina a mielinização dos nervos que vão lá nos músculos que movimentam o olho. Então, veja bem, ele começa a ter uma função dos olhos, né? Então, vamos ver como que esse desenvolvimento do sistema nervoso é importante desde do primeiro ano de vida. Muito bem. Aí, ele não enxerga nitidamente. A criança, quando nasce, ela enxerga embaçado, né? Ela tem uma audição. Então, olha que interessante. Quando ela nasce, a audição já é boa. E por que é boa? Porque já houve a mielinização dos nervos que vão do ouvido para o cérebro. Então, os nervos... E quando que eles se mielinizam, professor? Bom, essa mielinização já começa a ocorrer por volta do 4º, 5º mês de vida intrauterina. Então, veja como é importante a audição. A audição tem uma importância no nosso mecanismo de aprendizagem fantástica, né? E no nosso mecanismo emocional. Então, nós vamos ver que essa audição lá na vida intrauterina, né, faz com que a criança escute o líquido amniótico, que é um som de cachoeira, de chuva e tal, faz com que ela escute o batimento cardíaco da mãe, que é um som grave, pum, 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 né? Que é um som que mobiliza muito, por isso que quando você vê uma fanfarra, tal, você fica... Por quê? Porque esse som grave, ele te mobiliza muito. E ouve a voz da mãe, mais abafada, mas desde lá ela já tem essa percepção da voz materna. Então, veja bem, como que é importante essa mielinização. Bom, depois eu estou falando dos olhos, né? Então, ela vai conseguir enxergar nitidamente, basicamente, com 1 mês, mais ou menos, né? Bem, assim, uma acuidade visual boa mesmo, está completa por volta entre 1 mês e meio e 2 meses. Aí, veja bem, ela já consegue movimentar os olhos e consegue enxergar nitidamente os objetos, enfim. Só que com 1 mês, ela não tem esse movimento ainda da cabeça. Por que ela não tem esse movimento ainda? Porque os nervos que vão lá da medula, do cérebro até a medula espinhal e da medula vem para esses músculos aqui do pescoço, eles ainda não estão mielinizados. Então, veja bem, se eles não estão mielinizados, a cabeça da criança não vai ter controle. Aí o que acontece? Com 2 meses, estourando, com 3 meses, a criança já faz esse movimento. A hora que ela faz esse movimento, parece uma coisa boba, né, à toa, não é. Ela aumenta significativamente a sua percepção de mundo, pelo simples fato dela movimentar a cabeça.
graças a essa mielinização. Muito bem, só que com 2 meses, tal, ela ainda não faz a rotação no berço, rodar o tronco. Rodar o tronco vai depender da minha musculatura do abdômen, vai depender da minha musculatura paravertebral, que está ao lado da coluna vertebral. E isso daí, essa aspas, mielinização, ela vai ocorrer por volta de 4, 5 meses. Então, nesse sentido, quando isso ocorre, ela começa a virar o tronco. Olha a importância de girar o tronco, como eu aumentei a minha percepção de mundo. Muito bem. Com 8 meses, 9 meses, ela começa a engatinhar. Ela começa com o padrão do engatinhar. Engatinhar é uma prévia, aspas, se assim a gente pode chamar, mas para a marcha, né? Então, eu passo de uma posição de 4 apoios, né? Depois para uma posição de 2 apoios. Mas antes de engatinhar, ela rasteja. Ela faz um movimento que nós chamamos de reptação, como se fosse um réptil. Olha a percepção de mundo dessa criança. Ela está estimulando o seu tronco, os seus membros inferiores, suas pernas, o seu braço. Ela está tendo contato, né, com o solo, com o objeto, enfim. Aí ela começa a engatinhar. Quando ela começa a engatinhar, ela aumenta muito a percepção de espaço. E aí você vê que a criança, quando é uma criança normal, tal, ela vai em busca de tudo quando ela está começando a engatinhar, né? Então, o movimento é importantíssimo para a aquisição depois de outras habilidades e habilidades cognitivas. Então, na aula que vem, eu vou falar, não dá para eu separar o movimento da aprendizagem, da emoção, da percepção. Não posso separar. E do ambiente, não dá para separar, né? Mas eu estou falando aqui da mielinização. Então, com 9 meses, 10 meses, ela está engatinhando. Depois, ela começa a engatinhar em padrão urso. Todo mundo já viu. No início, ela flexiona o joelho e depois ela vai em padrão de urso, até ela adquirir a postura ereta. No começo, como ela pensa para andar, ela tem que pensar. Então, ela abre a perna e pensa para dar o primeiro passo, depois ela pensa para dar o segundo passo, e assim, e é um movimento totalmente voluntário. Isso nós vamos ver também a importância do movimento e da automatização do movimento. Mas por que aconteceu isso nesses estágios? Então, 3 meses aqui o movimento de cabeça, 4, 5 meses movimento de tronco, 7 meses, 8 meses movimento de rastejar, 9 meses engatinhar, 1 ano, às vezes tem criança que anda com 11 meses, 1 ano e pouco, andar. Porque aí você tem a finalização, né, dos neurônios, da mielinização dos neurônios, que vem lá do encéfalo, que eu vou mostrar, até a medula espinhal. Então, se eu fosse desenhar aqui, por exemplo, um encéfalo, né? E aqui a medula espinhal, ó. Nós iríamos ver que os neurônios, né? Então eu tenho os neurônios que são fios, né? Como eu falei para vocês, os que vêm aqui e vão lá para o nervo que vai inervar o olho. Aí eu tenho outros neurônios que descem até a região cervical, fazem sinapse aqui e vai inervar o pescoço. Aí eu tenho outros neurônios que descem, vêm até o tronco, faz sinapse para inervar os músculos do tronco. Um outro conjunto que desce, vai até o quadril e assim por diante. Então, a mielinização, ela vai acontecendo de cima para baixo e, obviamente, aqui já mielinizou, então essa função está pronta. Estou descendo, aqui já mielinizou essa função e assim vamos até lá. E aí você tem um outro controle importante, que é do esfíncter, controle do xixi e do cocô. Isso daí, a partir de 1 ano e meio, 1 ano, 18 meses, 20 meses, a criança já começa a ter
esse controle, essa vontade. Mas por quê? Porque terminou a mielinização lá na região sacral da medula. Então, veja como é importante essa evolução aqui, essa mielinização, a forma como ela ocorre, né? Aí você vai falar, bom, professor, e se não ocorrer dessa forma? Se não ocorrer dessa forma, você vai ter um atraso no desenvolvimento motor. E quando eu falo atraso no desenvolvimento motor, pode significar atraso em todo o desenvolvimento, porque eu não posso só separar o motor, só separar a percepção, a sensação. Não, é tudo junto. Então, veja bem, essa mielinização aqui ocorre mais devagar, por exemplo, numa criança com síndrome de Down. Então, todo mundo, né, já viu, conhece crianças com síndrome de Down. A criança com síndrome de Down, ela anda normalmente e tal, só que o tempo que ela demora para andar, na maioria das vezes, se for uma trissomia típica, tal, na maioria das vezes esse tempo é maior. Então, uma criança andou com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, né, 14, 15 meses, a criança com síndrome de Down vai andar com 20 meses, às vezes com 24 meses. Por quê? Porque isso daqui está mais lento. Isso tem a ver com a síndrome. Aí, crianças extremamente desnutridas, a mesma coisa. A desnutrição grave no primeiro ano de vida causa danos muito, muito fortes ao sistema, né? Depois, se você recuperar essa nutrição, tal, você pode recuperar, aí, aspas, o atraso. Mas não é bom, né? Então, veja bem, eu estou falando da mielinização no primeiro ano de vida. E aí nós vamos ver que esse sistema, ele tem tempos para mielinização. Eu não vou ensinar uma criança com 3 anos, eu não vou ensinar matemática, vai ser muito difícil para ela aprender. Por quê? Porque a área de planejamento, raciocínio, inteligência matemática, ela é uma área que nós já vamos ver, localizada aqui no lobo frontal. E isso daqui demora para mielinizar. Por isso que você tem idades para alfabetização. Não é à toa que tem idade para alfabetização, né? Você vai começar a alfabetizar com 6 anos, 7 anos, né? Por quê? Porque nessa idade você já tem essa mielinização e, mais do que isso, você já tem a conexão sináptica, a conexão de uma rede dessas células nervosas. Então, por isso que eu tenho as etapas durante o processo de alfabetização, durante a aprendizagem, e que tem uma lógica, né? E que você vai do mais simples para o mais complexo. Porque, num primeiro momento, eu entendo informações simples, e, a partir daí, eu começo a estabelecer conexões para informações mais complexas, que é o que eu vou falar agora, daqui a pouco, da sinapse e das conexões. Mas a gente está vendo aqui ainda. Então, você veja bem, esse sistema, se eu fizer um gráfico aqui do lado, ó, 1 ano, primeiro ano de vida, e aqui eu vou colocar 100% de mielinização. Eu vou fazer uma risca aqui, e aqui eu vou colocar 14 anos. Então, com 1 ano, você tem praticamente mais da metade, né, mais de 50% do cérebro desenvolvido, do encéfalo desenvolvido. Aí existe uma curva, aumenta um pouquinho com 6, 7 anos, e aí a idade da alfabetização. E aí ele fica num patamar de 90%, 95%, até... Então, você vai ver aqui de 10 a 14 anos, por exemplo, né, assim, grosso modo falando, você vai ter aí 5% de mielinização. O restante já ocorreu lá atrás, percebe? Então, por isso a importância da mielinização. Vocês vão ver lá nos livros de fisiologia, tá? Você fala assim, professor, mielinização é importante para a velocidade da corrente elétrica, é importante para a transmissão, é importante para tudo. Mas para nós, o que fica é a importância dessa mielinização no desenvolvimento do sistema nervoso. Aí alguém pode perguntar, professor, e se eu perder essa mielina? É possível? É possível.
Então, vocês vão ver que as doenças desmielinizantes, olha o nome, hein? Desmielinizantes. São as doenças onde a pessoa vai perdendo essa bainha de mielina. Ora, se ela vai perdendo essa bainha de mielina, ela vai perdendo a função. Então, tem uma doença que todo mundo aqui acho que já ouviu falar, o nome é esclerose múltipla. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, onde a pessoa vai perdendo progressivamente a bainha de mielina. Ah, professor, como que acontece? Bom, primeiro, existem algumas hipóteses aí e tal, mas saber exatamente a essência da causa principal da esclerose múltipla, a gente não sabe ainda. Está ligada a componentes genéticos, mas existem pessoas que podem ter esse componente genético e não desenvolvem a esclerose múltipla, né? O que nós vamos ver é que existe um fator emocional, né, depois de traumas emocionais e tal, que podem desencadear a doença. Então, a pessoa tem essa tendência para ter, não se manifestou, nada, e, de repente, aparece. Aí você vai conversar com a pessoa, fala, não, faz 6 meses, eu tive um trauma muito grande, eu perdi uma pessoa muito forte, muito querida da minha família, né? Eu trabalhei durante 10 anos com grupos de esclerose múltipla. E eu posso dizer para vocês que 90% eram pessoas que, antes de aparecer a doença, tinham tido episódios de traumas emocionais muito fortes. Existe uma outra doença também, essa é bastante... Não é frequente, mas é muito incapacitante, chamada esclerose lateral amiotrófica. É ELA, E-L-A. Sempre quando tiver esclerose, significa rigidez. Esclera, em latim, significa rígido. O branco do nosso olho chama-se esclera. Por quê? Porque é uma estrutura rígida. Então, onde tiver o termo esclera ou esclerose, é rigidez. Aqui, múltipla, por quê? Porque ela pode ocorrer em qualquer parte do sistema nervoso. Então, tem paciente que começa a esclerose múltipla com perda auditiva. Aí vai, investiga se é ouvido, vai ver a esclerose. Tem pacientes que começam com perda visual. Tem pacientes que começam com perda motora, com sensações de formigamento. Ou seja, tem vários tipos de quadros, né, ou de início dessa doença, né? Então, o diagnóstico é bastante complexo, né, até você chegar a uma conclusão. E é lenta, né? A esclerose múltipla, a pessoa vive aí 20, 30 anos com essa doença, mas é uma doença degenerativa, né? A esclerose lateral amiotrófica, a esclerose rigidez, lateral, porque ela acontece normalmente na medula, né? E pode ser de um lado ou outro, ou nos dois, e ela degenera essa mielina ao longo da medula e normalmente começa na parte inferior. A pessoa vai perdendo o controle do esfíncter, né? Esfíncter vesical, esfíncter anal. Depois ela começa a perder controle da musculatura, aí vai para a cadeira de rodas, aí começa a ter uma atrofia na musculatura do abdômen, aí fica difícil dela até parar na cadeira de rodas. Essa desmielinização vai subindo para a região torácica e chega uma hora que atinge aí os nervos que comandam a respiração e a pessoa morre. E é rápido. Em média, na maioria dos casos, 90 e poucos % dos casos, entre 6 meses e 2 anos. Né? É uma doença desmielinizante. Existem outras, mas essas duas são as mais conhecidas. Então, veja a importância da bainha de mielina. E quando eu estou falando isso, eu estou falando a importância desse desenvolvimento do sistema nervoso ser um desenvolvimento normal, natural, para que, nas várias etapas, a criança consiga assimilar aquilo que ela está
aprendendo, quer seja uma aprendizagem motora, quer seja uma aprendizagem artística, enfim, qualquer coisa, tá certo? Então, por isso que é importante o neurônio aqui, a nossa mielinização, tá certo? Mas voltando aqui a esse desenho, voltando aqui ao desenho inicial, eu tenho aqui esses prolongamentos, que são os dendritos. E são esses prolongamentos que captam a informação. Então, ele capta, a célula conduz, e isso daqui é transmitido. Bom, como que é transmitido, né? Então, imaginem o seguinte, eu vou fazer um outro desenho aqui. Depois eu mostro tudo lá nos slides, tal, mas é interessante entender isso. Então, vamos supor, eu tenho lá a célula nervosa, que eu desenhei para vocês. Esta célula, ela vai entrar em conexão com outra célula. Então, a outra célula vai estar aqui, ó. Vai ser uma cadeia. Opa, desculpa. Não tem apagador aqui, não dá para apagar. Mas o que me interessa agora é como que ocorre essa informação, essa transmissão de corrente elétrica aqui, ó. E isso ocorre aqui, numa região, muita gente já ouviu falar, chamada sinapse. Sinapse. Sin é um radical latino que significa união. E ápice é outro radical que significa união também. Então, se você for ler aqui, sinapse é união unida. Por que tem esse nome? Porque quando eles descobriram, eles acharam que essa junção aqui era muito forte. Aí, com a microscopia eletrônica, observaram, não, tem um espaço aqui, ó. E é esse espaço que é importante. E por que ele é importante? É esse espaço que é importante pelo seguinte, só para nós entendermos por quê. Porque é a partir daqui que vai ocorrer toda a rede de neurônios que nós vamos estabelecer quando nós aprendemos, né? Então, imagine o seguinte, eu estou aumentando essa figurinha aqui, ó, faço isso, ó. É que nem um botão, certo? Isso chama-se botão terminal. E essa parte, eu vou fazer agora essa parte aqui da célula. Fiz essa parte aqui da célula. Certo? Então, o que acontece? Quando essa corrente elétrica vem, ela dispara cargas elétricas nessas bolinhas que tem aqui dentro. Só que essas bolinhas que tem aqui dentro têm uma substância, um neurotransmissor. Pode ser adrenalina, pode ser acetilcolina, pode ser dopamina, pode ser endorfina, né? Então, por exemplo, quando você faz exercício, aquela sensação de bem-estar que você tem, que você termina, pô, estou cansado, vai tomar um banho, tem a sensação. Por quê? Porque durante o exercício você libera bastante endorfinas, bastantes dopaminas, enfim. E aí você tem uma sensação agradável, né? Por outro lado, se eu estou com medo, eu fico todo tenso, né? A minha musculatura fica tensa, fico com frio na barriga, tal. Por quê? Porque eu estou dando descarga de adrenalina aqui. Então, eu tenho neurônios que têm adrenalina, neurônios que têm acetilcolina, neurônios que têm dopamina, endorfinas, e assim vai. Cada grupo de neurônios tem neurotransmissores, que nós chamamos essas substâncias específicas. Bom, aí vamos supor que eu tenho aqui acetilcolina, que é um neurotransmissor, né? Ou adrenalina. A hora que eu dou uma descarga de adrenalina aqui, isso daqui passa para cá, essa célula aqui é estimulada, é muito complexo o mecanismo, não vale a pena, e a informação que estava vindo daqui, ela passa para essa outra célula aqui. Muito bem, por que isso é importante? Isso é importante porque cada vez que nós aprendemos, nós estabelecemos novas conexões, novas sinapses. E exatamente essas novas sinapses, né,
que vão possibilitar que eu retenha uma série de informações. Eu vou falar para vocês, não hoje, a aula que vem ou a outra, sobre memória, né? A memória não é virtual, né? A memória é corporal, né? Então, se eu estou falando de memória, eu estou falando de algo específico, de uma estrutura celular específica que vai ficar gravada no meu cérebro, ponto. Né? E quando eu falo de memória, não é memória só para aprender a ler e escrever, não, é memória de equilíbrio. Por exemplo, eu tenho uma memória de equilíbrio para ficar aqui na frente em pé. Né? Eu tenho uma memória olfatória. Quando eu chego em algum lugar, sinto o cheiro de queimado, falo, nossa, está queimando alguma coisa. Tenho memória. Porque lá atrás eu já aprendi que esse cheiro de queimado é porque está queimando alguma coisa. Né? Eu tenho memória gustativa, né? Eu tenho memória auditiva. Eu escuto alguém falar, às vezes não preciso nem ver a pessoa para saber quem está falando. Então, memória, eu tenho tudo. Memória motora. Memória para andar de bicicleta, por exemplo. Você fica 10 anos sem andar de bicicleta. Você pegou a bicicleta, você anda de bicicleta. Então, memória tem para tudo, mas a gente vai ver. E vai ver como é importante o aumento dessas conexões sinápticas na memória. Agora, eu falei da mielina, e falei, no caso da mielina, de você ter uma doença que desmieliniza, que são as doenças desmielinizantes. E agora aqui na sinapse tem algumas doenças específicas? Tem. E uma delas que vocês conhecem, todo mundo conhece, é o mal de Alzheimer. No Alzheimer, o que acontece? Você tem uma degeneração nessa sinapse. Você fala, professor, e a substância branca, a mielina? Tal? Normalmente a mielina é preservada. E o que está falho aí é a sinapse. Então, veja bem, olha como as coisas são interessantes. Você pode ter uma falha na sua função, porque a corrente elétrica não está sendo levada, ponto. É o caso da esclerose múltipla, por exemplo. Ou você pode ter uma falha nesse sistema, por quê? Porque a sinapse está comprometida. Percebe? Então, nós temos que ter tanto o neurônio mielínico quanto essa sinapse, nós temos que ter isso daí muito íntegros, né? Para que a gente possa aprender. Então, nós vamos ver que existe na velhice, né, uma degeneração natural, uma diminuição do córtex cerebral. Agora, olha que interessante. Se você é uma pessoa que lê muito, se é uma pessoa que pratica exercício com constância, você tem uma neuroplasticidade. Ou seja, até 30 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, não se falava em neuroplasticidade. A ideia que se tinha é que você tinha um sistema nervoso que nascia com X célula, e se você não acontecesse nada na sua vida, você ia morrer com X célula e ele não se modificava. Aí, na década de 1900, final dos anos 1970, 1980, aparece um pesquisador que, observando o seu pai, que tinha lá um problema de AVC e tal, ele começou a observar uma evolução que ele, assim, não era esperado. E aí ele começou a estudar neuroplasticidade. Então, pessoal, nós temos uma capacidade de adaptação do sistema nervoso que é fantástica, né? Fantástica. Muito bem. Então, essa sinapse aqui, então, é onde vai ocorrer toda essa passagem de impulso. E vamos ver o seguinte, ó, olha como é importante saber isso daqui. Quando eu tenho, imagine o seguinte, imagine que essa membrana aqui, ó, é uma fechadura. Então, eu tenho lá, vou fazer isso daqui, ó. É o código da sua fechadura. Muito bem. Então, eu estou agora não considerando a parte elétrica, mas considerando a parte química da sinapse. Quando chega, se essa membrana aqui está adaptada para a adrenalina, a hora que a adrenalina passa para cá, a adrenalina vem e encaixa aqui, ó. Encaixou.
encaixou, passou a informação foi embora. Aí a adrenalina volta para cá. Aí vem outra informação de adrenalina, a adrenalina passa, encaixa, a informação foi embora, a adrenalina volta para cá. É sempre assim. Uma outra substância chama-se acetilcolina, e nós temos também outras substâncias, né, que são as serotoninas. E as serotoninas, que é uma outra, é que dá essa sensação de prazer. Muito bem. Todo mundo aqui já ouviu falar em êxtase. Êxtase é uma droga sintética que a pessoa, quando toma, ela fica eufórica, tal, por um tempão, e depois ela fica muito cansada e vai dormir e tal, né? Então, o que acontece com o êxtase? Quando o êxtase, ele estimula a passar a serotonina. Aí a serotonina fica toda animada, vamos passar, vai todo mundo. Só que a serotonina estimulou isso daqui e quer voltar. Aí o êxtase não deixa ela voltar. E aí ela fica estimulando, até que chega uma hora que acaba. E aí a pessoa fica exausta. Eu dei um exemplo bobo, mas as drogas, elas agem aqui, nesse encaixe aqui. Então, vamos supor uma pessoa que vai experimentar uma droga, cocaína, por exemplo. Eu estou falando das ilícitas, mas tem o álcool também, né, mas o álcool demora um pouco mais, né? Agora, essas ilícitas, né? Então, vamos supor que ele cheirou cocaína lá. Então, na primeira vez, não aconteceu nada aqui. Só que a cocaína, ao invés de ter esse encaixe direitinho aqui, ó, ela tem mais encaixes. Então, é como se eu tivesse uma chave e eu vou abrir aquela fechadura. Eu vou lá, forço, não consigo na primeira. Vou forço, não consigo na segunda. Na terceira eu estou conseguindo, na quarta eu consegui abrir. Pronto. Eu já mudei todo o código da minha célula nervosa. Então, eu mudei todo esse código aqui, ó. Agora, para essa célula funcionar legal, ela precisa da droga. Então, as crises de abstinência que acontecem em pessoas que são dependentes químicas ocorrem por conta disso. A célula, aspas, ela precisa desse estímulo para poder trabalhar, né? Mesma coisa quando você come algum alimento meio salgado, tal, toma água e depois você quer alguma coisa doce, né? Nós precisamos comer alguma coisa. Aspas, o seu organismo está pedindo. Não, quem está pedindo é a sua célula nervosa, né? Então, para eu voltar isso daqui ao normal, a pessoa precisa de muita boa vontade. Porque a mudança não é só na cabeça, a mudança é na célula nervosa, a mudança é estrutural. E por que o crack, por exemplo, é terrível? Porque na terceira, quarta fumada que a pessoa dá lá, ela já modificou a sua membrana. E aí existe essa questão da dependência, né? E isso para todas as drogas, ilícitas e lícitas também. Então, por exemplo, quando a gente estuda, eu estou falando só da parte estrutural, não falei da parte elétrica ainda. Mas nós vamos ver o seguinte, que essas informações, essa velocidade aqui, né, ela é variada, ela varia. Então, por exemplo, quando a pessoa toma um calmante, né, o que o calmante faz? Qual a ação do calmante lá no sistema nervoso? Ele vai diminuir a velocidade da passagem aqui da sinapse. Né? Então, a pessoa é muito agitada, tal, é ansiosa, ela tem que tomar um ansiolítico. O que o ansiolítico faz? Ele faz isso, ele dá uma baixada. Mas, de repente, a pessoa está em depressão, ela precisa tomar alguma coisa estimulante e tal, isso daqui acelera. Então, as drogas que as pessoas tomam, ou elas aceleram, ou elas lentificam essa passagem. E isso é químico e elétrico. Percebem? É químico e elétrico.
Então, vamos falar de uma droga que todo mundo acho que já ouviu falar, usada em epilepsia, que é o Gardenal. Né? O nome comercial, Gardenal. Né? Tem várias drogas. Né? O nome comercial mais conhecido é Gardenal. O que o Gardenal faz, na realidade? O Gardenal simplesmente ele diminui a velocidade de passagem aqui da célula nervosa. E eu já vou falar desse contexto elétrico do cérebro. Então, ele diminuiu. Só que a pessoa que toma 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela cria também essa dependência, essa codificação. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso, aspas, desmamar. Então, você não pode tirar o Gardenal do dia para a noite, senão a pessoa pode ter uma reação. Então, o médico vai testando. Ah, está tomando 100 miligramas? Vamos tomar 100 miligramas um dia sim, um dia não, tal, tal. Ah, tá bom, vamos passar para 50 todo dia. Tal. Aí tem todo um esquema para ir tirando gradativamente essa droga. Por quê? Porque essa droga também modifica as estruturas ali do sistema nervoso. Né? Então, nós vamos ver que essas drogas que atuam no sistema nervoso, elas também, né, as drogas lícitas. Ah, a pessoa não consegue dormir, né, tem que tomar remédio para dormir. O que o remédio para dormir faz? Faz exatamente isso, ele vai atuar nas sinapses, ou na inibição de uma produção hormonal, que também ocorre por sinapse, enfim. Ela tem uma função, né, essas drogas, né, que ou elas aceleram ou elas inibem. Por outro lado, existem drogas que não acelera e que não inibe, mas ela desorganiza a sinapse. Essas drogas são os alucinógenos. Então, o LSD, que é uma droga que foi muito estudada lá nos anos 60, tal, né, o ácido lisérgico, tal, era um tipo de ácido que a pessoa fica alucinando. Agora, você não precisa de uma droga sintética para alucinar. Né? Tem pessoas aí que tomam chá de cogumelo, aquele cogumelo que dá depois da chuva no pasto, lá, por conta da característica lá do solo, aquele cogumelo lá do pasto, a pessoa faz um chá, toma uma xícara daquilo, dá 4 horas de alucinação. Né? Com um problema. Depois de 4 horas, ela pode voltar ao normal. Ou, depois de 4 horas, ela não sair, continuar alucinando. Num nível mais baixo, mas continuar alucinando. Ou, ter o que nós chamamos de efeito rebote, efeito flashback, onde ela tomou o chá, teve o efeito, né? Nunca mais tomou, depois de 1 ano ela tem uma alucinação tal que ela não sabe de onde veio. Foi lá de 1 ano atrás do chazinho de cogumelo. Tá? Por que acontece isso? Porque essas substâncias, elas desorganizam a sinapse. Então, veja bem, olha o que eu estou falando. Né? E a mesma coisa, olha só, hein? É muito comum na sala de aula, tal, alunos hiperativos. Né? A hiperatividade ela é tratada hoje com medicamento. Tá? Então, nós vamos ver o seguinte. Ó. Essa hiperatividade, a maioria das vezes, depende única e exclusivamente do ambiente da criança e das condições emocionais da criança. Então, nós estamos assistindo hoje um aumento do nível de ansiedade das crianças por conta de celular. Celular, joguinho, tal, não tem que estar no celular. Né? E esse nível de ansiedade, ele se traduz, né, de uma forma absurda, porque tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. Né? Então, eu quando eu ligo o computador, eu ligo e fico esperando. É que agora o computador é rápido, mas você tem que esperar. Né? E aí você começa a criar uma necessidade de... Aí a pergunta é, para que tanta rapidez? Essa é a pergunta. Né? Então, nesses casos, você vai ver que esse aumento de pessoas hiperativas, de multifuncionais, tal,
começa a gerar uma certa ansiedade e depois gera uma certa angústia de não poder estar fazendo tudo. São as pessoas multitarefas. Faz isso, faz aquele outro. Tal. Bom, né? Vamos ver a saúde lá na frente como vai estar. Então, causa-se um nível de ansiedade muito grande, né? Eu vejo isso em muitos alunos que eu tenho, né? Eu tenho aluno que eu estou com uma menina agora que faz mestrado comigo, ela me manda e-mail e tal, e eu, no final de semana, eu nem abro o computador, eu vou ver, né? O computador, não posso ser escravo do computador, o computador tem que ser meu escravo, né? No bom sentido tecnológico, né? Tecnologia tem que te servir. E ela fica angustiada, porque eu não respondo. Falei, bom, quando você me mandou? Ah, professor, mandei na sexta-tarde. Falei, tá bom, eu vou ver isso na segunda-feira. Aí na segunda eu vejo, tal, tem outras demandas, enfim. Mas cria-se uma certa expectativa. E quando eu falo isso, isso não é virtual. Isso vai modificar as suas estruturas neuronais. Então, não estou falando... Então, quando eu falo que uma pessoa é ansiosa, né? O que está acontecendo naquele momento no cérebro dela? Está acontecendo uma série de informações, uma série de descargas elétricas e alterações sinápticas que fazem com que ela fique ansiosa, né? Enfim, pessoal, isso é estrutural. Então, ansiedade não é uma coisa que está lá, não, a ansiedade está no cérebro, né? A angústia que a pessoa tem, muitas vezes. Isso que nós ouvimos o pastor falar no início, que hoje está atormentando a gente por conta de você ter um inimigo invisível, que é o medo. O medo, ele modifica sinapses, e quando você fala que está com medo, significa que o seu corpo inteiro está com medo. Quer dizer, não existe medo, um medo na cabeça. Não, o seu corpo reage com medo, né? Então, as informações todas estão emocionalmente alteradas. Então, a emoção, ela altera o funcionamento do meu cérebro, certo? Então, nós não vamos ver... Quando a pessoa está muito triste, né? Ela não aprende. Você não aprende quando você está triste, né? Enfim, pessoal, falei bastante aqui. Agora, tem algo que é extremamente importante, que é a questão elétrica do cérebro. Por que eu estou falando tudo isso, tal? Não entrei ainda em aprendizagem, não, porque isso vai ser a base depois, lá na frente, para eu poder explicar memória, explicar aprendizagem, enfim. Isso é importante, isso é o básico, né? Que nem você querer decorar uma casa e não entender que a casa tem alicerce, tem tijolo, enfim, né? Você fica muito superficialmente e não conhece o assunto em profundidade. Mas como eu disse para vocês, o nosso cérebro, do ponto de vista de voltagem, ele funciona com 50 microvolts, milésima parte do volt, até 100 microvolt, de 50 a 100, certo? Eu estou aqui falando, explicando, desenhando tal, o meu cérebro está com essa voltagem aqui, ó. Aí pode ter alguém aí que já está cansado, que fala, pô, esse assunto está chato, fica lá olhando para o computador, é chato, começa a dar sono, né? Espero que ninguém esteja com muito sono aí. Mas quando você está com sono, isso daí vai baixando. E aí, a hora que você dorme, em sono profundo, o seu cérebro chega aqui, ó, no 50. Então, a nossa energia aqui no mundo inteiro é 120, 127, 110, que as pessoas falam, 220. Essa é a variação. No nosso cérebro, é de 50 a 100. Né? Então, nós vamos ver o seguinte, que quando eu estou acordado, eu tenho uma voltagem que fica nisso daqui. Quando eu estou dormindo, isso daqui vai baixando até chegar, eu já vou falar de sono aqui, isso daqui já vai baixar até 50. Se eu baixar mais que 50, 30, 20, eu entro em coma. Aí, eletricamente falando, a pessoa está em coma. Ah, professor, mas precisou induzir o coma. Por que você induz o coma? Por que você dá remédio, medicamento, droga, para a pessoa entrar em coma induzido? Aí você controla o coma. Porque é fundamental para, por exemplo, ela bateu a cabeça, tem um inchaço no crânio lá dentro, né?
E ela precisa de recuperar. Se ela ficar acordada, agitada, ela não vai recuperar. Então, você dá um coma, induz o coma para ela poder ir se recuperando até você tirar essa pessoa do coma. Esse é o coma induzido. Agora, tem o coma que não é induzido, que a pessoa bateu, pum, entrou em coma e, bom, está lá em coma, né? Bom, agora, se isso daqui aumentar, aí eu vou ter uma hiperatividade. Então, quando você tem uma criança hiperativa, você vai ver que tem áreas cerebrais onde isso daí está ligeiramente aumentado, né? E você tem ondas, muitas vezes, que elas não são simétricas. Então, nós vamos ver que, por exemplo, se eu for de 100 para 400, eu estou em crise convulsiva, eu estou em convulsão. Então, uma pessoa que você vê lá, que está em crise convulsiva, o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa? Ela está tendo descargas elétricas 4 vezes maiores do que o padrão que ela teria se ela tivesse acordada normalmente. Entende? Então, é muita descarga elétrica. Por isso que depois de uma crise convulsiva, a pessoa ou dorme, ou então, se ela levanta, ela fica confusa, não sabe o que está acontecendo. O melhor que tem é deixar a pessoa quieta. Por quê? Porque uma crise é como se você tivesse levado um choque muito forte. E esse choque, acho que todo mundo, né, que está aí já levou choque, você leva um choque, não, depois você fica meio mole, né? Por quê? Porque o choque realmente, essa descarga elétrica muscular é transmitida para o músculo, você tem aquela descarga muscular e depois fica mole. Então, na epilepsia, acontece isso, na convulsão. Agora, quando eu falo de convulsão, existem outros quadros epiléticos que não são convulsivos e que também são por alteração dessa voltagem. Então, você vai ver, por exemplo, existe um tipo de epilepsia que é comum em criança, onde a criança está conversando e, de repente, ela para, fica piscando o olho, ou então fica estalando a língua. Depois ela volta. O que aconteceu no cérebro dessa criança, nesse momento? Um apagão. Essa atividade elétrica aumentou, pum, ficou um tempo aumentado e depois caiu. E aí a criança retoma a consciência. E isso é muito sutil. Então, nós vamos ver que a criança, às vezes, está escrevendo, ela para de escrever, fica olhando para o nada, né? E depois ela volta, como se nada tivesse acontecido. E não adianta fazer nada, porque, nesse momento, o cérebro está com uma atividade elétrica muito aumentada. Por outro lado, tem pessoas que têm essa atividade elétrica aumentada, mas não perdem a consciência. Então, são pessoas que estão conversando com você, de repente o corpo começa a enformigar. A pessoa está consciente, começa a sentir um formigamento no corpo, normalmente em metade do corpo, né? Pode ser nos dois lados, mas começa a sentir um formigamento, começa na cabeça, vai descendo o ombro, membro superior, tronco, membro inferior, fica um formigamento alguns segundos, às vezes 1 minuto no máximo, e depois passa. O que aconteceu nesse momento? Numa determinada região do cérebro, houve um aumento desse potencial elétrico e a sensação foi de formigamento. Existem, aqui a gente poderia dar uma aula aí de epilepsia, que existem 10, 12 tipos de crises epiléticas, né? Uma delas é convulsiva, e as outras 9, 10 não são convulsivas. Então, convulsão não é sinônimo de epilepsia, né? Para a pessoa ser epilética, a crise tem que acontecer no mínimo 2 vezes. Se ela acontece uma vez só e nunca mais aconteceu, eu não vou rotular de epilética, né? Um exemplo clássico disso é o Ronaldo, fenômeno, né? Lá na Copa da França, por exemplo, antes da partida, ele teve uma convulsão. E ele entrou em campo, ele estava bem mal, né? Não jogou nada, final da Copa do Mundo. A tensão foi muito grande e o Ronaldo não é epilético.
Ele teve uma convulsão. Infelizmente, foi naquele dia, né? Mas existem outros tipos, por exemplo, de crise epilética, que você tem, às vezes, e a pessoa tem a crise na sua frente e você não sabe que ela está tendo a crise. Então, por exemplo, tem uma crise que é muito comum em pessoa idosa, que ela começa a esfregar a mão, mexer no bolso aqui. Se é mulher, começa a mexer no vestido, olhando, fica um pouco confusa, parece que está nervosa e, de repente, passa. É uma crise, né? Por quê? Porque em determinado local do cérebro houve um aumento desse potencial elétrico e aí a pessoa tem a crise, né? E nós vamos ver que na infância você tem uma porcentagem de crise e também é muito comum no estirão de crescimento. 12 anos, 13 anos, tal, você tem uma mudança hormonal muito grande no corpo e uma mudança grande também de atividade elétrica cerebral, né? Então, nessa fase de estirão, também é comum você ter episódios epiléticos, tá certo? Mas, enfim, olha a importância aqui de entender a condição elétrica do cérebro. Então, eu falei da condição sináptica, dos neurotransmissores e tal, mas agora estamos falando aqui da condição elétrica. E isso daqui é importante quando você estuda sono, por exemplo, né? Então, quando a gente estuda sono, eu não sei se eu falei da outra vez que eu estava aqui, acho que eu não falei, não lembro também, muita gente acho que não assistiu, vou falar de novo. Quando você estuda sono, você vai ver o que determina o meu padrão de sono. O que vai determinar o meu padrão de sono são as ondas elétricas cerebrais. Então, vamos supor que eu deitei às meia-noite e dormi, eu acho que quem já viu isso daqui, né? Eu vou dormir até 6 horas da manhã. A cada hora e meia, eu durmo um ciclo do sono. Então, a 1h30, às 3, às 4h30 e às 6. Então, cada ciclo aqui tem uma característica importante. E essa característica eu sei pelas ondas cerebrais. Então, por exemplo, eu dormi da meia-noite até a 1h da manhã. 1 hora. Certo? Aqui, todas as ondas elétricas aqui, elas são sincronizadas. Ela tem uma certa sincronia. Agora, quando eu chego da 1h30, vai aparecer uma onda elétrica aqui toda desincronizada, que é idêntica à onda que eu tenho quando eu estou acordado. E é exatamente nessa fase aqui que eu sonho. Então, eu dormi até 1h da manhã, a 1h eu começo a sonhar. Eu sonho meia hora, paro. Isso grosso modo falando. Que isso varia com a idade, com condição emocional, física, enfim. Aí, mas vamos supor que é um normal, um padrão. Aí eu vou e durmo até 2h30 da manhã. E aí eu vou ter as ondas aqui, também, essas ondas todas sincronizadas. Onda alfa, onda delta, onda teta, são ondas elétricas cerebrais. Não interessa. Só que aqui eu vou ter ondas desincronizadas de novo. E aqui eu vou sonhar de novo. Então, veja bem, pessoal, se eu dormir da meia-noite até às 6, eu vou sonhar meia hora aqui, mais meia hora aqui, mais meia hora aqui, mais aqui, 2 horas. Você fala, professor, mas eu acho que eu não sonho, eu nunca lembro. Você não vai lembrar. Por exemplo, se você você sonhou aqui até às 6. Se você pôs o despertador para 6h20, você não vai lembrar mais do seu sonho. Mas se você pôs o despertador para 6h10, por exemplo, provavelmente você vai lembrar do seu sonho. Professor, eu não lembrei, mas eu lembrei durante o dia. É porque o sonho foi significativo para você. Então, existe um mecanismo do sono aqui, onde você sonha de intervalos cada 1 hora.
Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante no ciclo do sono para você estabilizar essas conexões sinápticas e principalmente na fase de aprendizado. Então, a qualidade do sono da criança ela é importante, porque durante o sono você estabelece essas sinapses, né? Não que você vai aprender, você não vai aprender nada, porque se fosse, enfim, se fosse fato isso, você colocaria fone do ouvido, ia dormir, você ia aprender várias línguas sem problema nenhum, e você não aprende. Então, dormindo eu não aprendo, ponto, não tem essa. Agora, aqui eu tenho períodos de sonho que são extremamente importantes para eu acordar bem disposto. Se eu não sonho, existem várias experiências, né, fazendo com que a pessoa não sonhe. Quando ela acorda muito cansada. Entende? E isso, por que eu estou falando isso? Porque é comum também, e aí a Unicamp tem um ambulatório lá do pessoal da Otorrino, de crianças que respiram pela boca. São as crianças respiradoras orais. Essas crianças que respiram pela boca, elas dormem mal. Então, ela dorme e tal, ela acorda em apneia, tá? Na maioria das vezes, o problema está na adenoide, que é uma glândula, uma estrutura linfática que está lá na garganta, ela cresce muito e impede que a criança respire normalmente pelo nariz e ela vai respirar, então, pela boca. E aí ela tem uma qualidade de sono péssima, né? Ela tem como esse sono é péssimo, se ela estuda de manhã, vai ser um desastre, porque a qualidade de assimilação de conteúdo dessa criança vai ser muito pobre. E como que eu sei isso? Né? A mãe sabe, obviamente, tal, que a criança ela começa a acordar muito à noite, ela vai para a escola com olheira. Se isso daí persiste, ela tem uma mudança na arcada dental, porque ela respira pela boca, a língua fica apoiada no dente, e aí você tem toda uma mudança de estrutura de arcada dental. E aí o que resolve é a cirurgia, quer dizer, você faz aí uma cirurgia na adenoide, uma adenoidectomia, e acabou o problema da criança. E ela tem que, muitas vezes, aprender a respirar pelo nariz, porque ela só sabe respirar pela boca. Né? Então, essa qualidade do sono, ela é importante. E aí vocês vão ver um outro problema que pode ocorrer, e normalmente ocorre, é quando a criança começa na pré-adolescência e início da adolescência. Aí era aquela criança que tinha aquele horário regradinho para dormir 9, 9h30, 10 horas no máximo, e de repente é meia-noite ela não dormiu ainda. E de repente é 1h da manhã, o que você está fazendo aí, menino? Está acordado? Né? Por que isso? Isso tem uma outra explicação que tem a ver com o sono, mas tem a ver com um hormônio que nós produzimos chamado melatonina. E é essa melatonina, esse hormônio que regula o nosso ciclo do sono. E quando nós trabalhamos com pré-adolescentes e adolescentes, nós vamos ver que essa mudança de horário para dormir, ela vai, lá na frente, vai ser difícil acordar também, porque ele demorou 1h, 1h30, 2 horas do habitual. Né? E aí o aprendizado de manhã também fica um desastre, porque ele vai para a escola com sono. Por quê? Ele não conseguiu. Agora, ele não conseguiu dormir, não é porque ele não quis, não, é porque você tem uma questão de hormônios aí, né, da melatonina. Enfim, nós vamos ver então essa qualidade do sono, né, como ela é importante. E aí você vai, sono daria para falar uma série de coisas também, você tem uma série de alterações do sono, né? Então, você tem a insônia, por exemplo, que é muito comum na depressão. Né? É extremamente comum a pessoa depressiva ter insônia. Né? Então, o que isso daí, professor, tem a ver com emocional? Bom, está tudo ligado. Não dá para desligar nada, não dá para desconectar nada. Tá certo? Então, essa questão dos distúrbios que ocorrem aí, né, no sono, elas são importantes. Nossa,
Desculpa, é que eu estou vendo que ela me pôs 20h45. Legal, tá, obrigado. Eu estava falando, bom, é extremamente importante isso para a gente entender o porquê que esse aluno vai ter dificuldade de aprender, porque não é porque ele quer, é por conta disso. E é essa melatonina, que é esse hormônio, que vai fazer essa regulagem aí do nosso sono, tá certo? Bom, então o que nós vimos foi assim, a base química disso daí, a importância da mielina, a importância da sinapse, como é importante, isso eu vou retomar, e esse padrão elétrico do nosso cérebro. Né? E nós vamos ver, eu vou falar mais para frente lá de criança hiperativa, você tem um padrão elétrico alterado nessa criança. E aí você fala, bom, eu tenho como eu trabalhar isso? Tem, né? Então é melhor que dar remédio, porque é que nem você ter febre porque você está com pneumonia. Aí você dá remédio para a febre, abaixa a febre, mas a pneumonia continua. Aí você dá remédio para a hiperatividade. A hiperatividade desaparece, mas a causa, ela continua. Tá certo? Bom, são 20h45. Eu vou abrir para... Eu nem apresentei slides, tá vendo? Eu vou abrir aí para perguntas e tal, né? Não sei como que vai funcionar o esquema aí. Muito bem, Suelen professor Ed, tá nós bom, vamos tá bom. ter... Vocês conseguem me ouvir? Eu consigo. Ok. Então, nós podemos, professor, fazer esse momento aqui de dúvidas? Sim. A interação aqui no chat foi incrível, só elogios, professor, excelente aula, uma abordagem maravilhosa. E assim, antes da gente partir para as perguntas, eu gostaria de reforçar que o link da presença já está aqui no chat, tá bom? Vocês já podem ir preenchendo enquanto o professor responde. Professor, pois não. Separei aqui algumas. Vamos ver se a gente consegue responder aí devido ao nosso tempo, né? Tá. O professor Sandro fez uma pergunta assim. O ambiente altera o funcionamento do sistema nervoso, mas ele pode chegar a alterar a estrutura neural? Sim. A resposta... O ambiente, ele altera, para você ter uma ideia, se você sair daqui, ó, e for morar na Cordilheira dos Andes, por exemplo, a sua estrutura de adaptação, de oxigenação, a sua estrutura de adaptação ao novo ambiente, por isso que é importante a neuroplasticidade, né? O ambiente, sim, ele altera. Então, você tem, isso é muito comum, por exemplo, em crianças que sofrem agressão, né? A criança que sofreu agressão, neurologicamente, ela se altera. Então, veja bem, não existe nada virtual, isso que eu costumo falar. Então, uma emoção muito forte, um trauma emocional... desculpa, é que eu estou olhando para ela. Um trauma emocional muito forte, ele altera a sua estrutura. E isso nós vamos ver, né? Nós vamos ver pós-pandemia aí, o que vai ter de gente assim com síndrome do pânico, o que vai ter. E quando você fala síndrome do pânico, a pessoa não é porque esse medo exacerbado tem a ver com alteração de ambiente, alteração emocional, por tudo isso que a gente está passando, mas altera. E assim como altera para mais, para pior, altera para melhor também. Quer dizer, o que você vê, por exemplo, numa terapia, né? Quando a pessoa vai para um terapeuta, ela muda muito a forma de pensar. E a sua forma de pensar, ela é extremamente importante para como você se organiza mentalmente, né? E a minha pergunta para você... Qual é o seu nome? Desculpa. O nome dela? Ô, Suelen. Eu vou fazer uma pergunta para você, Suelen. Tá? Pode. Suelen, qual a pessoa que mais conversa com você? Atualmente, o meu irmão. Não. A pessoa que mais conversa com você é você. Muito bem, isso mesmo, professor. Aí, como está sendo o seu diálogo com você? Essa é a pergunta. O que eu converso comigo? Eu converso o tempo inteiro. Dependendo da minha conversa, vai ser a minha estrutura. Percebe? Dá a próxima pergunta, tem que olhar para cá. Isso. Pronto. Mais uma pergunta, podemos? Pode falar, vai lá.
Aqui quem colocou foi a Márcia Maria. Ela escreveu assim: quando que ela sente dores de cabeça muito forte, e quando passa, ela acaba ficando um pouquinho mais lenta, né? Por que que isso acontece? O que que ocorre? Então, quando a gente fala de cefaleia, que é dor de cabeça, você tem uma lista de causas, né? Normalmente, essas cefaleias são muito características de enxaqueca. E nas enxaquecas, o que nós vamos ver é que uma vez o pico doloroso, né, que pode durar dor atrás do olho, dor de cabeça, enfim, ele altera toda uma região cerebral, e o que o cérebro tenta fazer para diminuir isso daí é inibir esse estímulo. Como ele fica inibindo para melhorar a dor de cabeça, mesmo que ela tome remédio, às vezes o remédio é forte, demora para passar, a hora que você para essa inibição, você tem naturalmente essa sensação você fica menos ativo, porque o neurônio foi tão ativo para fazer isso, que ele diminui a atividade, e aí a pessoa relaxa mais, fica mais lenta, é por isso. Ok, professor, muito obrigada. São muitas perguntas e nós queríamos, assim, responder a todas, né, professor, com certeza, mas nós vamos fazer só mais uma, tá bom? Não, pode fazer, tranquilo. Nossos próximos encontros, nas nossas próximas aulas, a gente vai reforçando aí essa temática. Tá bom, tá bom. A Carla Felipe, ela escreveu assim: o que acontece na epilepsia do sono? É a pergunta dela. Então, na epilepsia do sono, na realidade, quando a pessoa entra em crise epilética, ela entra em crise na fase do sonho. Então, quando a pessoa começa a dormir, a onda elétrica cerebral é muito baixa, 1 hora aqui. Aí, quando ela começa a sonhar, essa onda ela sobe muito. Nesse momento, ela pode ter a crise epilética. E aí, o que nós vamos ver é que tem muitas crianças, e mesmo adultos, tal, que vão ter epilepsia quando dorme. Ele dormiu, perdão, dá a crise, mas dá a crise nesse momento aí. Tem uma outra coisa que acontece logo quando a gente começa a dormir. Se você estiver muito cansado, você começa a dormir. De repente, ou você tem um tremor no corpo, não sei se já aconteceu isso, ou então você tem a nítida sensação que você está caindo. Né? Não sei se alguém, né? Muita gente tem isso. Você está dormindo, de repente você está caindo. Você fica consciente, mas você não consegue. Né? Por quê? Porque você teve uma mudança de onda elétrica cerebral. Sai da onda alfa, passa para a onda teta. Então, essa mudança dá essa sensação. Agora, a epilepsia ou a crise epilética, quando ocorre à noite, ela vai ocorrer no momento que a pessoa vai sonhar. E é interessante também no caso do sonâmbulo. Então, por exemplo, criança que é sonâmbula, a criança vai dormir, tá? De repente, ela está dormindo, a onda elétrica cerebral está baixa aqui. Quando ela entra nessa fase do sonho, ela levanta, vai fazer um monte de coisa, vai fazer uma série de coisas, volta a dormir, e ela não sabe que ela fez isso. Por quê? Porque ela nesse momento aqui, ela está dormindo. Mas, professor, ela foi lá, abriu a geladeira, mas ela está dormindo. Por que todo mundo não faz isso? Não sei. Nós temos mecanismo de inibição. Então, no sonho, às vezes, você sonha que você está correndo, tal, você acorda cansada. Por que você acorda cansado ou cansada? Porque realmente você não fez isso, mas os seus músculos eles entraram em estado de tensão. E no sonâmbulo, ele faz isso. Aí não pode acordar, não é legal acordar durante o sonambulismo, por quê? Porque a criança ou o adulto não vai saber nem o que está acontecendo, vai ficar meio confuso. Então, melhor leva para a cama de novo e pronto. Mas as epilepsias que ocorrem à noite, elas ocorrem nesse momento aqui do sonho, quando você tem mudança de padrão elétrico cerebral. Pode falar a próxima. Professor, eu queria falar várias aqui, mas infelizmente o nosso tempo não permite, mas eu quero muito agradecer pelos esclarecimentos, pela abordagem excelente, maravilhosa, tá bom? Deus continue abençoando o senhor, para que o senhor também continue nos abençoando, né? Que a aula de hoje foi maravilhosa.
Tá e bom? eu nem usei slide, nada, só lousa. Eu gosto de lousa, né? Lousa. Sim, aqui no chat, professor, vários elogios, as pessoas estão... Teve comentários assim que a aula estava tão interessante que não dava nem tempo de anotar. Então, assim, é Tá, muito mas bom, tá bom. professor. Tá Muito joia, então. obrigada mesmo. Obrigado. Eu Aí gostaria o de mês que aproveitar... vem a gente tem outra aula, aí anota as dúvidas, a gente pode, né, falar isso. Tem mais Isso, tá bom. 3 encontros, tá bom? Isso mesmo, Tá joia, tá então. bom, professor. Muito Muito obrigado aí obrigada, pela viu? Uma boa noite para o paciência aí que senhor. tiveram de me ouvir, né? Eu É um agradeço. Olha, prazer. E peço desculpa aí para não usar os slides, né? Só a lousa. Imagina. Tá bom. E eu já queria Tá joia. reforçar a data da próxima aula, né? Que o professor falou para a gente anotar aqui, para a gente Eu não reforçar a sei que dia que próxima é. aula. Já vai ser no dia 20 de maio. Então, já Tá bom, anota aí na agenda de tá vocês. bom. Próxima aula no dia 20 de maio. E eu até gostaria de pedir, professor Eber, tem mais informações para acrescentar aqui? ok, Suelen. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado. O pessoal tem colocado ali muitos elogios no chat, depois a gente mostra ali, a gente está dando alguns Tá bom, prints no obrigado. chat, mostra ali realmente a aula, não precisa nem lá do slide, né? Do slide. Ficou o pessoal falando aqui da didática, muito bem explicado, né? E a gente realmente gostou bastante da aula. O material aí, não sei se a gente vai disponibilizar o slide aí no chat de vocês. Eu posso disponibilizar, não tem problema nenhum, não. Okay, então a gente Pode. vai colocar no grupo lá do WhatsApp Tá. o slide para que você possa. Aí Então... a aula que vem eu mostro, explico tudo. É que hoje eu me empolguei, não deu Não, mas tempo. se empolgue sempre, viu, professor? Está muito boa, foi muito boa a aula. Obrigado. E não já disponibilizamos aqui o link da presença. Não esqueça de colocar a sua presença, tá bom? Porque esse link ele tem um tempo limitado ali, ele vai ficar disponível por mais alguns minutos. Então não esqueça de colocar a sua presença. Também o link do grupo de WhatsApp, um grupo do WhatsApp já encheu, e aí nós tivemos que abrir um outro grupo de WhatsApp, mandamos aqui o convite, o link do convite do grupo do WhatsApp para que você possa se inscrever. E fique atento ao seu e-mail, né, mensagem de SMS, antes das aulas a gente vai disponibilizar toda a informação relativa à aula, e espero que tenham gostado realmente. Eu vou convidá-los então para fazer uma oração, pedir para a Suelen, que estava aí participando conosco, que faça uma oração de encerramento dessa aula. É sempre bom o gostinho de quero mais, né? Então a gente deixa o gostinho de quero mais para a próxima aula. Mas participem, viu? Vai ser muito bom. Tá certo. Então vamos orar para encerrarmos a nossa noite? Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós queremos muito te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pelos momentos de aprendizado que passamos aqui, foi excelente, maravilhoso, que o Senhor continue nos usando, nos capacitando, nos dando sempre vontade de aprender e conhecer mais sobre todas as questões neurais e tudo aquilo que o Senhor tem à disposição para nos ensinar. Abençoe de forma muito especial o professor Edson, a sua família, que ele continue sendo uma bênção e que o Senhor possa também nos abençoar durante esta noite, que nós possamos refletir em tudo que aprendemos hoje. São bênçãos que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando aí, pessoal, você pode se inscrever em outros cursos também, que estão disponíveis em outros dias e horários, tá bom? Entra lá no site da Universidade Missional, você pode fazer a sua inscrição em vários cursos, desde que, é claro, não coincida o dia e o horário. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos, bom descanso, dormir bastante, né, professor? Vamos dormir bastante aí para que a gente consiga manter a nossa saúde mental.